Ok, Mariane, então nós já estamos gravando aí pro colega ter acesso depois. Então, eu vou tirar minha câmera para poder ficar mais leve, tá bom? Tudo bem. Deixa eu ver como é que eu tiro aqui. Tá, tirei. Bom, você entendeu o que eu falei então? Então, na verdade, esses dados aí do peso, dos critérios, né? Teria que ser o dado consolidado. Tá. Então, eu tô alterando aqui, colocar de acordo com o consolidado. Bom, então aqui vai ficar diferente. Muito diferente? Vai ficar. Que alterou aqui, né? Esses valores que eu tomei como base. Não, esses valores. Tá, porque esses valores você tinha pego lá da. Você não tinha pego o consolidado, não, né? Eu peguei do outro. Mas de qualquer forma, o tempo é o que está com a maior porcentagem. Então ele continua sendo alto, a produtividade o médio e o custo baixo. Pois é, pois é. Certo? Tá, beleza. É, Embora a diferença aqui seja pequena, mas eu acho. Porque eu entendo que é assim, né? Alto, baixo e médio. Então, mesmo que aqui seja de 36 para 37%, eu vou ter que colocar o tempo como alto e a produtividade como médio, né? e se tiver dois com porcentagem igual, por exemplo, 40, 40 e 20? Aí você não vai ter alto, médio e baixo. Acho que você colocaria dois médios e um baixo, né? Tá? Então, foi o que eu fiz no meu. No meu eu considerei, no meu eu considerei o tempo e a produtividade médio e considerei como baixo custo. Entendeu? Pode ser, porque a diferença aqui tá pequena, né? É. Bom, mas é assim, eu acho que o que importa é justamente os cálculos, né? Então faz o seguinte, apresenta aí para mim como você fez inicialmente, aí depois você faz as correções e envia para mim e para a gente discutir, porque eu acho que você usou o método mais corretamente do que eu. Então eu queria entender como é que você utilizou o método, porque eu fiz também e deu exatamente como o seu caso. Deu a primeira ação mais importante e a segunda ação mais importante. Né? Mas eu acho que eu comi bola em alguma coisa, por quê? Porque esse gráfico aqui que você fez, eu não entendi bem ele, então nem apliquei ele na aula. Então você não quer me dar uma explicada aí, mesmo com os dados anteriores que você fez? Então, ó, esse gráfico, na verdade, eu peguei o que o professor fez durante a aula mesmo. Tá, E usei ele mesmo. dá um zoom aí para me enxergar melhor, por favor. Isso aumenta um pouquinho. Melhorou? Melhorou, melhorou, melhorou. Pode seguir. Tá. Então, beleza. Então, aqui eu peguei o gráfico que o professor usou mesmo. E aí eu fui alterando com relação àquela tabela. Então, ó, acho que esse é o máximo que dá. Então eu peguei assim, ó, onde tá o 5, eu vou considerar ele, porque aqui a nossa escala vai de 0 a 5, certo? Certo. Então o 0 seria o muito fraco e o 5 seria o muito bom, que Sim, são os meus dois extremos. sim. Então, onde tem 5, eu vou substituir pelo valor do muito bom. Então, eu vou colocar 8, 10 e 10. Tá, Conforme o gráfico, tá vendo? Muito bom, eu tenho 8, 10 e 10. tá. Esses valores, eles estão vindo. Eles vieram lá. Esse gráfico você copiou e colou do professor lá, não foi? Isso. Tá, perfeito. Pode prosseguir. Onde tiver 0, eu vou colocar muito fraco. Então, eu vou colocar 0, 0 e 2.
Igual aqui, por exemplo, tem que ser 0, 0 e 2, para ficar mais fácil da gente enxergar. Entendi. Onde tem 4, o 4 eu considerei como sendo bom. Entendi. Então, eu vou colocar 4, 6 e 8, Certo. certo? Certo. Onde tem 3, o 3 eu vou considerar como regular. Então, por exemplo, aqui nesse caso ali era 2, agora é 3. Então vai ser 3, eu vou colocar 3, 5 e 7. Certo. Então ele é regular. E onde tem 2, eu vou colocar fraco. Então 2, 4 e 6. Tá. Qual que é a questão? Eu não vou utilizar os entre. Então eu vou utilizar muito fraco, fraco, regular, bom e muito bom. Você usou Seria 5. correspondente a 0. Isso. Entre muito fraco e fraco seria o 1. Só que aqui a gente nem tem o 1 aqui na tabela. Então eu não vou utilizar ele por isso. Então, só que essa escala aqui do professor vai de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 7 elementos, né? Sim, então eu desconsiderei o entre bom e muito bom. Entendi. Eu só não utilizei ele. Tá, entendi. Beleza. Aí, como se diz, não sei te dizer se ele se tá certo. Não, não, acho que Mas a minha ideia foi essa. não, a sua está correta. Agora, por exemplo, esse gráfico aqui, onde tem esses parâmetros, bom, muito bom, entre. Você tirou, você copiou e colou lá do que o professor passou, não Isso, foi? eu tirei da aula do professor, isso mesmo. Tá, porque realmente eu não lembro como é que ele chegou nesses valores aí de muito fraco, entre muito fraco e fraco, fraco. Você lembra como é que ele chegou nesses valores? Ah, ele estava explicando como que funciona a lógica fuzzy, né? Sim, Então ele fez esse gráfico só para explicar a lógica, para explicar que não é necessariamente, desculpa, que não é para mostrar tipo assim, não pode, tem que sempre ter uma inclinação. A ideia do fuzzy é exatamente essa. Por exemplo, se eu estou considerando muito fraco, eu poderia considerar, por exemplo, no 0. Só que se a pessoa tiver em 1, pode ser que ela seja muito fraca, ou pode ser que ela esteja entre muito fraco e fraco. A ideia do fuzzy é exatamente essa parte aqui onde as linhas se cruzam. A grande vantagem de se usar o fuzzy é isso. Foi a partir disso que ele construiu esse gráfico, para mostrar que eu tenho um intervalo, até ele usou aquele exemplo de jovem e adulto, né? sim, Então, assim, até a partir de 18 anos eu sou maior de idade. Tá, beleza, você é maior de idade, mas aí ele ainda usou o exemplo do filho dele, que não é maior de idade, porém depende financeiramente dos pais. Então o filho dele não vai estar exatamente em 1. O filho dele vai estar em uma inclinação aqui. Vamos supor, o filho dele é 0,75% só adulto. entendi. Foi claro? Aí foi nessa intenção que ele criou essa escala. Então ele criou uma escala de 0 a 10. E aí, essas daqui, essas muito fraco, fraco, regular, isso aqui é a gente mesmo que define. Entendi. Cada pessoa vai fazer o que a gente chama de... Ai, meu caderno não tá aqui. Mas acho que, se não me engano, são conjunto de regras, se não me engano, que chama em fuzzy. Tá. Qualquer problema que você for abordar com fuzzy, você vai colocar os limites os seus limites, você que define. E aí, só, neste caso não, né? Mas na maioria dos casos que a gente utiliza lógica fuzzy, que eu vi até hoje, né? Aí depois você ajusta esses limites para que os valores estejam dentro do esperado. Então, vamos supor, se a gente estiver trabalhando com
com idade igual de adulto, criança, enfim, depois você vai ajustar as suas regras, ajustar os limites das suas regras, para que quando você defina uma pessoa com 17 anos, ela não seja caracterizada como adulto completo, e nem como criança, que ela esteja ali na faixa de jovem. Entendi. Entendi. Não, beleza. Aí prossegue. Aí você, uma vez você definiu aí, que na verdade você fez o cruzamento aí de cada alternativa, né, com o critério, né, Exato. e obteve aí esses parâmetros aí de três dados, né? Isso. Tá. Aí depois, E aí depois você tem que fazer a inferência, agregação de pontos e desnebulização. tá. Então aqui eu estou transformando esses valores em fuzz, eu estou fusificando, né, que ele fala. Então aqui eu tenho a tabela fusificada, tanto para as ações quanto para os critérios. Sim. E aí depois eu vou fazer Ações que no fuzzy a gente chama de alternativas, né? Sim, aí depois eu vou fazer, por exemplo, aqui o tempo, aqui eu estou fazendo com relação ao tempo. Então eu vou multiplicar cada um desses pelo peso. Então eu vou fazer 8 vezes 5, 40. 10 vezes 7, 70. 10 vezes 10, 100. Sim. Quando eu for olhar o custo, a mesma coisa. Eu vou estar fazendo cada um deles vou estar multiplicando pelo peso do custo. E o mesmo para a produtividade. Tá. Aí o próximo passo é a gente fazer o agregado fuzzy. O agregado fuzzy é a gente somar. Então eu vou somar o tempo com o custo com a produtividade. Então eu vou fazer 40 mais 0 mais 16, dá 56, que vai ser o meu primeiro aqui. Tranquilo, tranquilo. O meio também vou somar. E aí depois a gente faz o agregado CRISP, que aí é usando aquela tabela. Eu usei aquela planilha que ele forneceu na aula, sabe? Aquela fórmula gigante lá, né? Isso. Sei, Aí sei. eu substituí os valores do agregado fuzzy lá para poder achar o agregado CRISP. E aí esse aqui é o valor que de fato nos interessa para colocar aqui no sumário consolidado, né? Sim. Então eu vou ter que a primeira alternativa é a alternativa que tem maior relevância e a segunda ação é a segunda maior relevante. Tá, deixa eu confirmar. O meu eu fiz um pouquinho diferente do seu, mas eu acho que, embora numericamente os valores estão diferentes, mas o ranking tá o mesmo. Então vamos ver, ó. No seu, Eu vou parar aqui a apresentação. No seu. Não, vamos, pode deixar a sua apresentação, a gente volta nela lá depois, não tem problema não. No seu, a primeira ação, a criação de planilhas automáticas, ficou em primeiro, não foi? Isso. A gente está falando do fuzzy MCDM, né? Isso, MCDM. Tá. E aí a segunda ação na ordem ficou efetivamente a segunda ação mesmo, né? Criação de um plano de manutenção mensal. Foi isso? Isso foi o segundo mais importante. E o terceiro mais importante foi a terceira ação, criação de setup de medição? Acabou ficando na ordem, né? E a quarta mais importante foi a quarta ação, que é a geração de um novo layout. E por último, a revisão no fluxo. Foi a que representou menor relevância. Então ficou exatamente na sequência, né? Ficou na sequência. Então, agora deixa eu ver aí a diferença da quarta ação para a quinta ação. Porque a minha aqui, no meu cálculo, deu igualzinho, sabe? Deu o mesmo valor. A sua, como é que ficou a diferença? Então, mas a minha tá errada, né? Porque eu não usei os dados consolidados. Não, mas só pra gente ter uma ideia. A diferença da segunda para... Não. Da quarta para quinta. Da quarta para quinta, não. A quarta ação me deu um agregado CRISP de 75,3 e a quinta ação me deu um agregado de 56,67. Desculpa, repete. 70 contra 56, foi isso? 75 contra 56.
Nossa, mas ficou bem diferente. Porque o meu aqui ficou igual, né? Inclusive 72,0. Os dois ficaram iguaizinhos, né? Ah, tá. Não, mas é assim, ó. Então, aí eu tenho que refazer os cálculos e ver. Pode ser que seja isso mesmo, né? Bom, de qualquer forma, eu acho que o seu tá mais certo que o meu, sabe por quê? Porque no seu você fez esse escalonamento baseado no gráfico lá que o professor gerou do fuzzy, desde o fraco até o muito bom. Eu não usei esse critério. Eu fiz comparação de importância entre os critérios e as alternativas. Então acho que o seu tá melhor que o meu em termos de apuração de cálculo, tá? E aí eu vou compartilhar minha tela agora para você ver, tá bom? Para me te mostrar uma Tá coisa, bom. porque você não chegou a fazer o Fuzzy HP não, né? Então, eu tô tentando, mas tô com bastante dificuldade. É. Então vamos lá, de repente eu posso te ajudar. Deixa eu compartilhar. Então é assim, ó, o Fuzzy MCDM, eu vou esperar você refazer o cálculo, aí você me manda, eu comparo com o meu, tá? E aí eu vou Uhum. tentar fazer o cálculo pelo seu método, porque eu acho que o meu ficou fora mesmo, tá? O seu método está mais confiável que o meu, tá? Tá. E aí, em contrapartida, eu mando também o meu cálculo do fuzzy, deixa eu pegar aqui o nome, do fuzzy HP, e você confere, você faz o seu e confere, tá bom? Tá bem. Ó, então deixa eu compartilhar aqui a minha tela, peraí. Bom, você está conseguindo enxergar a minha tela? Sim, tô vendo. Beleza, então eu vou lá no Fuzzy HP, né? Então no Fuzzy HP, tá? Ele é dividido em três etapas, tá? Uhum. Primeiro a priorização dos critérios, depois a priorização das alternativas. Você está vendo ao contrário de você coloca numa mesma célula os três valores, né? Então Sim. eu coloco em três células diferentes, porque aí eu já faço a multiplicação direto aqui. Então eu não utilizo a planilha do professor, não. Eu criei uma planilha própria, entendeu? Uhum. Tá? Bom, então a primeira etapa é a priorização dos critérios, a segunda etapa é a priorização das alternativas, tá? Por critério, né? Então tempo, custo e produtividade. E a última etapa, a prioridade global. Aí eu cheguei, Mariane, nesses valores aqui, né? Ó, eu cheguei nesses valores, levando para o quadro geral, o sumário consolidado. Olha só, também no Fuzzy HP, ao contrário do Fuzzy MCDM, né? A primeira a prioridade, a primeira prioridade é a segunda ação, criação de um plano de manutenção. E aí inverte, aí a segunda prioridade é a primeira ação, criação de planilhas automáticas, né? E aí depois se segue. A terceira ação é a terceira prioridade, a quarta prioridade é a quarta ação e a quinta prioridade é a quinta ação. Então, na verdade, só há alteração na primeira e na segunda ação, entendeu? Né? E é o que tá mais coerente com os outros métodos, né? O que está mais coerente. Então, olha só, olha a comparação que eu fiz aqui. Ó. Deixa eu dar um zoom para você enxergar. Você está conseguindo enxergar bem? Sim, tô vendo sim. Ó, então o que está acontecendo aqui? Ó, é, é, em primeiro lugar, ficou, em primeira prioridade, né? Ficou a segunda ação, criação de um plano de manutenção. Então são 8 métodos, na verdade, né? Ó, o MALT, o MAVT, o TOPSIS, né? Os 3 métodos HP e os 2 métodos Fuzzy, né? Então dá um total de 8 métodos.
Então, desses 8 métodos, a segunda ação, ela só não ficou em primeiro, onde está amarelo aqui, ó, no HP ratings, né? E o HP MCDM, né? Igualmente, a segunda prioridade, que é a ação 1, ela só não ficou em segundo, ficou em primeiro no HP ratings e no fuzz MCDM, né? Mas basicamente, ó, tá tudo alinhado. E aí eu me lembro, ó, o que está em amarelo aqui é o que está diferente, tá? Então, lembra que o professor comentou na aula que no exemplo dele, que ele calculou lá o índice de correlação, é isso que ele chamou? De aderência, né? Na última aula. Uhum. Você lembra que o que dava mais distante era o ratings mesmo? Era o HP ratings? Que dava mais disparidade, que dava menor aderência aos demais métodos, era o MCDM ratings, né? Então no nosso aqui, realmente o que deu mais disparidade, tá vendo? Tá tudo em amarelo, né? O que deu mais disparidade foi esse MCDM ratings mesmo. Entendeu? Sim. Como se diz, o ideal seria, eu vou refazer os cálculos, se o fuzz MCDM desse a segunda ação como a mais importante. Aí ficaria ainda mais coerente. Não, ficaria perfeito, né? Perfeito, mas Aí a gente teria praticamente todos os métodos, né? Com exceção do ratings, dando o mesmo resultado, né? Ô Mariane, mas é assim, eu acho que isso dificilmente vai acontecer, a não ser que a gente manipule, porque são métodos que têm bastante empirismo, né? Então por isso até que o fuzz é utilizado para reduzir um pouco essa incerteza, né? Então eu acho que obter 100% aderente é só se a gente ajeitar os valores, né? Na prática mesmo, eu acho que sempre vai ter essa margem de incerteza. Sim, tanto que o professor fala, né? Tem a incerteza, tem a parte do fuzz também, que a gente, igual as regras, né? A gente que define, né? Exatamente. Não necessariamente elas estão de acordo com o real, né? Você quer ver o nível de incerteza? No MCDM que você fez, você definiu lá os critérios como ótimo, bom alto, médio e baixo, né? Eu defini médio e baixo, né? Então você está vendo como já tem um nível de incerteza já quando a gente define os julgamentos, né? Como se diz, é bastante sensível, né? Exatamente. E tem muita interferência. Exatamente. Bom, então o que nós vamos fazer nos cálculos? Eu acho que da forma que você propôs fica bom. Como é que a gente faz então? Então eu vou refazer o MCDM. Aí eu passo para você. Tá. Eu mando lá no grupo. Tá. Se você quiser mandar o seu, tá, porque o seu HP já tá pronto, né? Sim. E aí eu faço o MCDM, vou fazer utilizando esses critérios como eu te expliquei mesmo. E aí a gente atualiza e já monta os slides finais, né? Entendi. Que eu acho que é interessante a gente mandar para ele o quanto antes, porque ele falou que você pode mandar quantas vezes quiser, né? Sim. Então a gente manda para já ter uma ideia, ter uma noção de que nota ele daria, pra gente já saber se a gente tá indo no caminho certo. Entendi. Ou não. Eu te mostrei os slides já? Porque os slides... Mostrou, você mandou inclusive no grupo. Te mandei. É que na verdade a gente vai ter que refazer, só arrumar, porque ele quer no máximo 15 slides, né? Ah, tem a regrinha, né? Tem a regra, então a gente vai ter que reduzir. Tá, o que você quer? Você quer que eu faça os slides, complemente os slides e passe para você revisar? Ou você quer pegar o que já está pronto, finaliza e me manda para mim revisar? Porque eu acho o seguinte, um tem que fazer e o outro tem que revisar. Porque aí o outro com um olhar diferente pode encontrar algum erro de repente, né? Sim, pode deixar que eu faço, aí eu mando e você revisa. Pode ser assim então? Pode. Tá, então vamos definir meio que prazo.
Hoje eu quero fechar esses cálculos aqui. Eu já posso te passar hoje esse cálculo do Fuzzy HP, tá? Se você conseguir ainda hoje finalizar aí essa correção do MCDM e me mandar, aí eu ajusto por aqui também. Se a gente conseguir terminar esses cálculos hoje e você... Não, eu já te mando, como vocês não vou demorar, porque é simples, a correção é simples. Tá bom. O mais difícil já tá feito, aí eu já te mando, a gente termina. E aí eu já começo a trabalhar nos slides. Eu só não te garanto que eu vou conseguir terminar até sexta os slides. Mas eu vou tentar terminar até sexta, que aí você já revisa e a gente manda pro professor. Bem que... Deixa eu ver. Não, eu dou um jeito, eu termino até sexta. Não, porque hoje, que dia é hoje? Hoje é terça, né? Será que você não consegue antes? Porque os slides já estão bem adiantados, né? Sim. Então, eu vou tentar o quanto antes. Eu já te mando. É que eu tô com o fechamento de todas as outras matérias. Claro. Não, tá bom. Mas aí você não quer que eu revise os slides e te mando? Eu complete os slides e você revisa? O que você acha? É que eu acho mais fácil você revisar por conta de você ter um maior domínio da situação problema em si, sabe? Pode ser. Tá e aí, se eu colocar faltando alguma informação com relação ao problema em si, você consegue corrigir. Tá bom. Beleza, então. Beleza. E aí é o seguinte, e aí a gente avalia se a gente vai apresentar ou não, né? Então, eu acho que a gente pode, que aí a gente manda pra ele, como se diz, se a nota já for boa, e a gente já ficar com um conceito bom, né, na matéria, a gente nem precisa apresentar. Porque a apresentação vai valer 1 ponto só, né? Entendi. Tá bom, então. Tá bom. Beleza. Tá, então, também a gente não prejudica o Ramon também nessa. Sem dúvida, ainda mais nesse momento não tão bom como ele tá passando, né? Tá bom, então. Então faz o seguinte, então. Eu te mando a minha parte, aguardo a sua parte e aguardo você finalizar a apresentação. Tem as regrinhas lá, né? O número de slides, não é isso? Então tem que... tem bastante coisinha. Tem que observar detalhes. Tem que observar as regrinhas dele, né? Sim. Tá bom. Eu acho que é isso, então, né? Acho que tá fechado. Tá bom. Eu já te mando já os cálculos. Tá ótimo, Mariana. Tá ótimo. Obrigado, tá? Tá bom? Obrigada. Eu vou finalizar aqui a gravação, porque aí a gente disponibiliza pro Ramon. Tá bom. Tá bom? Tchau. A gente se fala. Tá? Tchau.